cuidava, Pai. Uma geração que foi deixada órfã pela religiosidade, que matou seus pais, que eram referenciais. Essa geração no meio do deserto, no meio da orfandade, encontra a revelação de quem o Senhor é. Encontra a revelação do coração do Senhor e o desejo latente do Senhor por você e pela igreja. Quero dizer para vocês que nós vivemos um dos momentos maravilhosos. Ah, Jesus. Jesus. Eu estava ali pensando, vocês não precisam de uma mensagem, vocês só precisam da presença. Estava torcendo para ninguém passar a palavra para mim, para a gente só ficar soaking, só drink, só bebendo, só... Estava falando com o apóstolo Léo alguns instantes atrás que eu creio no movimento de, não só de nazireus, mas no movimento de monges. Um monastério virtual no coração de Deus. Homens e mulheres que se separam completamente do mundo caído, uma geração promíscua, e abraçam o coração do Senhor. Nós precisamos de jovens, de homens, de meninos que tenham coragem de dizer: Senhor, eu sei que a minha vida conta. Eu sei, eu estou lendo um livro, sabe aqueles livros que você pega no aeroporto? E eu estava atrasado para o meu avião semana passada, e eu vi aquele livro lá, e eu falei: vou ver, vou pegar. Aí tinha uma fila grande, e falei: não dá tempo, já estão chamando meu voo. Aí o moço falou: não dá tempo sim, corre aqui e pega. E aí eu fui pagar, era caro, eu falei: acho que não é de Deus não, mas peguei. E para ler algo dentro do avião, e quando eu estava lendo, meu coração foi marcado. Eu chorei como um bebê dentro do avião. Era a história de um menino de 9 anos de idade, que acendendo, brincando com um galão de gasolina, ele explodiu e o corpo dele foi queimado quase 100%, ou 100% na verdade. E realmente quase que impossível sobreviver. E aquele menino ficou 6 meses no hospital. E todos disseram que não tinha como ele sobreviver. E ele cresceu todo cheio de mazelas, todo cheio de marcas. Nunca ele ia caminhar, nunca ele ia andar, nunca ele ia escrever. Perdeu todos os dedos. Era para ter morrido completamente. À medida que eu lia aquele livro, meu coração pegava fogo. Não é um livro escrito para crente, é um livro escrito para o mundo secular. Mas no meio da leitura eu descobri que aquele rapaz, ela tinha pais cristãos cheios do Senhor. E ele também teve um encontro com o Senhor muito profundo. E hoje esse jovem se tornou um dos maiores preletores para empresas multinacionais como Southwest, como outras empresas que estão ao redor do mundo. E ele fala para milhões de pessoas no mundo inteiro. E ele inspira milhões de pessoas no mundo inteiro. Em outras palavras, aquele menino que não tinha nada e não tinha nenhum prognóstico, que não tinha nenhum futuro, de repente a graça de Deus encontra aquele menino no meio da dor, no meio da miséria, no meio da mazela, no meio da desgraça. E Deus faz esse cara escrever livros e inspirar milhões de pessoas. E eu do outro lado do mundo lendo, chorando como criança, inspirando a minha vida. E essa semana eu voltei de uma viagem, eu peguei uma gripe muito forte. Eu falei com o EP que eu vou parar de ler esse livro, porque me atrapalha reclamar da minha gripe. Porque o rapaz sofreu tanto e eu na minha gripe estava chorando. Meu Deus, estou morrendo, a gripe está me matando. Sabe, deixa eu dizer uma coisa.
É no meio das suas mazelas e das suas desgraças que Deus vai fazer brotar algo sobrenatural. Nós somos uma geração que foi ferida, que foi marcada, que foi vituperada, que foi enganada, que foi abusada de muitas formas. Mas sabe de uma coisa? Uma geração como essa, eu tenho muita esperança dela, porque ela vai se levantar com coragem. Ela vai se levantar com ousadia, ela vai se levantar com unção, ela vai se levantar com autoridade, ela vai se levantar com os olhos incendiados pelo Cordeiro de Deus e pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Sabe, é em momentos quando não há esperança, que a esperança brota de uma forma tremenda. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus diz que as pessoas no céu choravam por não haver ninguém que fosse digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Havia desespero, havia dor, havia falta de esperança, havia falta de expectativa. Os céus dizendo: não há ninguém que seja digno de abrir o livro e desatar os seus selos. De repente, alguém diz: olha aí o Cordeiro de Deus que foi morto. Ele é digno de desatar o selo e abrir o livro, porque ele foi morto e com o seu sangue, no momento de desespero, até mesmo nos céus, quando não sabiam quem é digno, quem vai fazer, quem vai resolver esse problema, onde está a resposta, brota esperança. Eu quero dizer que a resposta continua sendo a mesma: a intervenção dos céus, a intervenção do Cordeiro, a intervenção do Filho, a intervenção de Jesus. Aleluia, aleluia. Diga: Jesus, eu quero. Eu quero. Diga para Ele: eu quero. Eu quero, Deus, te conhecer melhor. Eu quero, Deus, me aprofundar em Ti. Eu quero, Deus, te conhecer melhor. Eu quero, Deus. Eu quero tirar uns 10, 15 minutos rapidinho. Pois, por favor, leva a gente onde a gente tem que ir. Um pouquinho mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essas últimas semanas eu voltei a pensar sobre o remanescente. Eclesiastes capítulo 1, versículo 18 diz assim, que a minha tradução diz: quanto maior o saber, maior o sofrimento, e quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Quando eu li esse texto, eu fiquei frustrado. Eu falei: então para que eu quero saber alguma coisa? Para que eu quero entender alguma coisa? Se quanto mais eu sei, mais eu fico desgostado, mais eu fico frustrado, mais eu experimento o sofrimento. E quanto maior entendimento eu tenho, mais eu tenho o desgosto. Então eu falei: Deus, é melhor então não entender. É melhor então não saber. É melhor então não conhecer. É melhor então ser como a grande maioria, que vai com o vento que sopra, que não percebe aquilo que o Senhor está fazendo. Talvez o melhor, Senhor, é apenas ser um puppet, apenas ser um fantoche da mídia. É melhor não ter revelação, é melhor não conhecer, é melhor não entender. Porque quando você entende, você sofre. Quando você percebe, você entra em dor. Deixa eu dizer uma coisa: só os profetas, só homens que conhecem o coração de Deus sofrem. Todo profeta, ele é de dor, ele sofre, ele geme, ele não consegue simplesmente fingir. O entendimento é algo que gera desgosto e dor.
Eu falei, Senhor, então quem quer ser profeta? Quem quer entender? Quem quer perceber? Quem quer discernir aquilo que o Senhor quer? A igreja brasileira, eu preciso não ser crítico, vou tentar aqui, mas em uma grande maioria as pessoas usaram a música apenas com entretenimento. Nós nos perdemos em muitas coisas, nós começamos a nos apaixonar por coisas que são irrelevantes e vazias e fúteis. Nós somos de ânimo dobre, como ela disse aqui alguns minutos atrás, como o Senhor nos falou claramente. E à medida que você entende a seriedade e a urgência da hora, você entra em dor, entra em travail, entra em gemido diante do Senhor. E eu quero dizer que a palavra que eu tenho essa noite é para aqueles que querem conhecer e para aqueles que querem entender. Mas você diz, Judson, eu não quero saber porque eu não quero sentir dor. Eu não quero entender porque eu não quero sofrer. Mas eu falei isso com o Senhor, eu não quero isso. Até que eu li Daniel capítulo 2, versículo 13. Quando o Senhor disse, olha, os últimos dias vão ser ruins. A coisa vai ficar feia, a coisa vai desmoronar, a coisa... Mas aqueles que tiverem sabedoria e entendimento vão resplandecer. Os entendidos e os sábios vão resplandecer. Em outras palavras, mesmo que você passe por dor e gemido, mas nos últimos dias são aqueles que sofrem pela revelação dos céus, são aqueles que sofrem pela dor do coração de Deus, que vão resplandecer nos últimos dias. Deixa eu dizer isso para vocês mais uma vez. Nos últimos dias são aqueles que sofrem pelo entendimento do que está no coração de Deus. São aqueles que carregam dores por saber aquilo que o Senhor sabe, que vão resplandecer como luzeiros, que vão resplandecer nos últimos dias. E a minha pergunta para vocês é: quantos de vocês querem resplandecer nos últimos dias? Quantos de vocês querem perceber aquilo que está no coração de Deus? Uma geração profética está renascendo das cinzas no meio do Brasil. Sem Geazi, uma geração está brotando do meio das cinzas no meio da nação brasileira. Oh, quando as pessoas gritam corrupção, corrupção, acabou, acabou, acabou. O Espírito diz, depois dessa poeira e depois dessas cinzas, vai brotar algo que vocês ainda não viram. E vai ser precioso e maravilhoso. E vai ser relevante e eficaz. E vai ser como a águia. E vai correr. E eu vou equipar esses meninos e essas meninas. E vocês vão trazer de volta aquilo que foi perdido. Vocês vão atrair para o lugar que não deveria ter saído, o altar de santidade e de pureza. Vocês vão atrair de volta a minha glória e a minha bênção e a minha unção. Come on, Jesus. Hey, God. Hey, sabe, eu tenho um lugar lá em casa onde eu caminho nas montanhas. E um dia desses, eu estava reclamando com Jesus. Eu estava falando, Jesus, onde que o Senhor estava quando a igreja brasileira ficou desse jeito, tão confusa em muitos aspectos? O Senhor não sabia que a gente ia nos vender? O Senhor não sabia que nós íamos diluir o Evangelho? Por que o Senhor deixou a gente crescer em números? O Senhor não sabia que nós íamos fazer negócio com o que era santo? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Eu falava, reclamava com ele, caminhando sozinho nas montanhas onde eu caminho. Ele me disse uma coisa. Ele falou, Judson, você acha que eu não sabia que vocês eram prostitutas quando eu me casei com você? Você acha que eu não sabia que o seu coração era fraco quando eu te convidei para ser minha esposa? Você acha que eu não sabia que você ia me trocar por outras coisas quando eu me casei com você? Mas mesmo assim eu gerei filhos com você. Mesmo assim eu te gerei muitos filhos com você. Mesmo assim eu te amei, eu escolhi você, mesmo sabendo que você ia me trocar por outros amantes.
Oséias casou com aquela mulher sabendo tudo da vida dela, mesmo assim ele a amou. Essa é a figura do Senhor, é a figura de quem Jesus é. Ele se casou com a nação brasileira, mesmo sabendo que nós tínhamos um coração tão fraco e perverso. Eu falei, Senhor, mas aí agora a confusão ficou maior, Senhor. O Senhor falou, você não está entendendo, filho. O remédio é o mesmo. Foram os filhos daquela mulher com Oséias que pregaram para ela. Então será a próxima geração, são os seus filhos, é os adolescentes, são os meninos que eu estou levantando no meio da igreja brasileira, que eles vão ser mudados e moldados, e eles vão se tornar profetas para os pais e para as mães, convocando eles a voltar para os santos dos santos. Come on. Come on. Hey. Hey. Hey, hey, hey. O chamado profético nem sempre é gostoso. Quando Deus chamou Ezequiel, ele não estava no palácio. Quando Deus chamou Ezequiel, ele estava sentado à beira do rio Quebar, junto com os cativos. Havia 6 anos que ele já estava no cativeiro. As harpas penduradas, os salgueiros de Babilônia, não havia esperança. Mas no meio da dor, no meio das trevas, no meio da incerteza, Deus começa a chamar Ezequiel. E eu quero dizer para vocês que essa é a hora perfeita para Deus te chamar. Esse é o momento perfeito para Deus te separar. Esse é o momento mais maravilhoso no Brasil. Deus está chamando vocês. Quando tem muita gente acorrentada, quando tem muita gente sentada e decepcionada, quando tem muita gente frustrada, é nessa hora que Deus começa a chamar você. É nessa hora que Deus começa a falar. Quando muita gente pendura a harpa e fala, acabou meu ministério, não tem jeito, é nessa hora que Deus começa a levantar Ezequiel. Come on. Hey. Hey. A primeira coisa que Deus mostrou para Ezequiel não foi o chamado, mas foi os céus. O Senhor vai te ensinar a ler os céus antes de você se tornar um profeta. A primeira coisa que Deus mostrou ele foi os céus e não a terra. Mostrou como o trono se movimentava e não como os homens agiam. Nós às vezes pensamos, temos que preparar para o ministério. O melhor preparo para o seu ministério é aprender como os céus funcionam, é aprender como os anjos andam, é aprender como o Espírito geme, é discernir aquilo que está no coração de Deus, é perceber aquilo que está no trono do Senhor. Quantos estão me entendendo? Segunda coisa, Deus mostrou para ele a situação do povo. Terceira coisa que o Senhor falou com ele, Deus falou com ele assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu dizer para vocês uma coisa sobre o ministério profético. Uma das frustrações do ministério profético é que ele quer ver resultados, e muitas vezes o ministério profético não pode esperar resultados, porque ele não vive de resultado, ele vive de obediência. Uma geração profética, ela não vive de resultados. Olha, tá bombando o ministério. Uau, tá todo mundo bombando, tá todo mundo vendo o meu clipe, tá todo mundo vindo na reunião, tá todo mundo assistindo, tá todo mundo bombando. O ministério profético, ele não vive de resultados, ele vive de obediência. O Senhor falou com ele, eles não vão te ouvir, mas mesmo assim fala. Em alguns casos o Senhor falou, sabe de uma coisa, filho, eu só estou te mandando. Então para que o Senhor está me mandando? Só para que um dia eles saibam que houve um profeta no meio deles. Em outras palavras, a maior frustração do ministério profético é achar que não há resultados. E é verdade, muitas vezes não há. Ele está apenas obedecendo a Deus. Eu me lembro uma história muito interessante. 1988, 89, o irmão estava na casa dele na Califórnia. Deus falou, entra no avião, vai para Berlim, na Alemanha. E ele obedeceu, o Senhor entrou, ele falou, Deus, o que o Senhor quer que ele faça? Ele achou que Deus estava chamando ele
para pregar para uma grande multidão em Berlim. Quando ele chegou em Berlim, Deus falou: agora coloca a mão no muro de Berlim e fica aí orando. Ele ficou orando no muro de Berlim por algumas horas. Ele falou: Senhor, e agora? O Senhor quer que eu vou para uma igreja pregar? O Senhor quer que eu ligo para um dos meus amigos para a gente fazer alguma conferência aqui na Alemanha? Deus falou: entra no avião e volta para casa. Ele entrou no avião e voltou para casa. Quando ele chegou em casa, por causa do fuso horário, ele foi deitar, descansar. E a pouco ele levanta, liga a televisão no jornal. Para surpresa dele, ele quase caiu do sofá. Sabe o que estava acontecendo? O muro de Berlim estava sendo derrubado e caindo. Em outras palavras, apenas obedeça a Deus e faça aquilo que Deus te mandar fazer. Vocês estão me entendendo? Você não sabe o resultado. Uma outra coisa sobre o ministério profético, Ezequiel, em uma tradução diz que ele ficou assentado, atônito. Em outra tradução, no original está parecido, uma das traduções diz assim, que ele ficou sentado devastado. Olha bem para mim, eu não sei porque Deus me liberou para entregar essa palavra para vocês essa noite. Uma das coisas que vai acontecer com você quando Deus te chamar, você vai ser devastado pela revelação da glória de Deus. A revelação da glória de Deus devasta conosco. Muitas vezes nós ficamos devastados, arrebentados, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. O que a tua glória fez comigo devastou meus castelos de areia, arrebentou com meu look. Para mim, a única solução para self-generation, para a geração do self, é um batismo do mover profético de Deus novamente. Um coração incendiado, devastado pelas revelações dos céus. Hey. Vocês estão acordados ainda? Diga: Senhor Jesus, que a tua glória venha me deixar devastado. Que a revelação da tua glória e do chamado do Senhor e do propósito eterno do Senhor venha me deixar devastado essa noite. Que eu venha ser devastado. Eu creio que o Espírito Santo de Deus quer derramar um batismo de temor e de zelo sobre vocês. Ele quer entregar para vocês um legado de avivamento. Nesses últimos dias, algumas nações que eu estive, eu quero dizer para vocês, eu não vejo outra solução a não ser avivamento novamente. Isaías capítulo 10. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência da casa de Jacó, já não confiarão naquele que os derrubou feridos, passarão a depositar toda a sua confiança em Yahvé, o Santo de Israel. Um remanescente, Sear Jazub, isto é, os sobreviventes voltarão, sim, o remanescente de Jacó retornará para o Deus Todo-Poderoso.
Você sabe, você já deve ter ouvido eu pregar sobre isso no Brasil. Sear-Jazub era o filho de Isaías. Chegou numa hora no ministério de Isaías que Deus falou: agora pega o seu filho e se movimente com ele. E Sear-Jazub significa os últimos que sobraram, o sobrevivente ou o remanescente. E no versículo 20 Deus fala: os sobreviventes, a descendência da casa de Jacó, não confiarão mais naquele que os derrubou. Eles vão ser transformados. Vira para o seu irmão e fala: está na hora do remanescente no Brasil ser transformado. Está na hora dos que ainda estão vivos no Brasil serem transformados. Algumas semanas atrás o Espírito Santo falou comigo: Júlio, eu quero que você prega para os remanescentes. Eu falei: Senhor, misericórdia, chega, já falei tanto sobre remanescente. O Senhor falou: você não está entendendo. Você falou sobre remanescentes, agora eu quero que você pregue para os remanescentes. Eu falei: mas como, Senhor? Eu estava pensando ali mesmo. Essa semana eu falei não para um convite para estar para um grupo de mais ou menos 7.000 jovens do outro lado do Brasil, para estar com vocês. Sabe o que isso me diz? Me diz que o Senhor está dizendo: Júlio, eu estou sendo seletivo. Eu quero que você fale para um grupo pequeno de remanescentes. Eu quero que você fale para alguns que ainda estão vivos, porque é hora de transformar aqueles que sobreviveram. É hora de equipar aqueles que ainda estão vivos. É hora de equipar o remanescente. É hora de enxertar neles revelação. É hora de batizar eles com fogo. É hora de enxertar neles esperança. É hora de incendiar eles com a palavra que vem do trono. Hey! 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 Oh, shukalamacandra shekadramashai. Hey! Se você for olhar a história, querido, você vai perceber que a história sempre foi marcada pelos remanescentes. Foi o remanescente de uma geração corrupta chamada Noé, que por causa dele você não se tornou apenas um fóssil. Hoje nós seríamos apenas um estudo. Olha, houve um ser humano que viveu na terra. Olha os ossos dele. Nós não tornamos fósseis por causa de um remanescente chamado Noé, que guardou a fé e perseverou em andar com Deus, em ter intimidade com Deus. A história da humanidade é sempre marcada por remanescentes. No deserto foi Caleb que aos 80 anos falou: véi, eu estou ainda bombando, eu estou queimando, eu ainda estou vivo. A Bíblia, alguns historiadores dizem que era média de mais de 500 a 600 funerais por dia. Mas Caleb falou: eu continuei vivo, e eu estou com o mesmo fogo nas minhas entranhas para possuir aquilo que Deus tem para a minha vida e para a minha família. São os remanescentes. Fala: são os remanescentes. Em Neemias capítulo 1 versículo 2, a Bíblia diz que os irmãos, os parentes de Neemias chegaram para ele e disseram: Neemias, sabe como que estão os remanescentes? Ele disse: como? Ele disse: os remanescentes estão em profunda dor, estão em profundo gemido, estão em desespero. E sabe o que eu descobri? A dor do remanescente inspira os restauradores. Vira para alguém que está do lado e fala: a dor do remanescente, até o sofrimento do remanescente se torna inspiração para uma geração de restauradores. Quando Neemias recebeu a revelação da dor que os remanescentes estavam passando, Neemias não conseguiu mais dormir, não conseguiu mais comer, não conseguiu mais viver da mesma forma que ele vivia. Ele teve que fazer diferença. Eu quero te dizer uma coisa: que até a sua dor se torna inspiração para uma geração. Aqueles que estão vivos, até a dor, e a perseguição deles, e o vitupério deles, e a privação. Sabe, alguns de vocês passam por privação para se tornar esperança e inspiração para uma nova geração. Quantos estão me entendendo? Isso faz sentido? Isso faz sentido para você?
cansei de pregar para religioso. Eu cansei de pregar para manipulador. Eu preciso encontrar aqueles que estão vivos e dar para eles leite, dar para eles pão, dar para eles carne, dar para eles esperança. Eu queria terminar falando sobre uma família de remanescentes. E a gente estava conversando hoje sobre a família de um homem que morava em Belém. É a história de Ruth, mas eu quero chamar de a história do remanescente. Um pai viu que não tinha mais pão em Belém, na casa do pão. Havia dor, havia fome, havia sofrimento. Mas sabe de uma coisa? Belém é o lugar que havia dor, porque Benoni nasceu, mas também é o lugar onde Benjamim floresceu. O lugar onde Deus te colocou nele é um lugar que muitas vezes falta o que você quer, mas é o que você precisa. Aquele lugar onde Deus te coloca nele, às vezes é o lugar de dor, mas é o lugar onde vai nascer Benjamim. É o lugar onde foi feita a promessa. E às vezes falta pão aonde deveria ter pão. Falta pão na casa do Senhor, falta palavra revelada. Não fica ofendido comigo, pastores que estão aqui, mas para de ensinar a igreja método novo. Ensina eles a Bíblia. Para de ensinar a igreja a nova estratégia para o próximo resultado que vai bombar na cidade. Deixa eu te dar uma coisa, ensina a Bíblia. Eu te suplico, pastores de Teresópolis, do Rio de Janeiro, eu suplico vocês em nome de Jesus, para de encher linguiça na plataforma e prega a palavra de Deus. Para de bajular crente e traga a revelação. A igreja não aguenta mais papo furado. A igreja não aguenta mais método. A igreja não aguenta mais estratégia. Essa agora vai bombar. Deixa eu dizer uma coisa, essa é a estratégia que vai mudar o mundo. É a palavra de Deus. Sabe por quê? Há uma fome. Sabe o que eu descobri? Há uma fome da palavra de Deus. Em vários lugares que eu estou no Brasil, eu quero parar de pregar e as pessoas gritam: não, por favor, me dê mais palavra. É como se eles estão famintos no meio do deserto. Eles querem ouvir Bíblia, eles querem ouvir palavra, eles querem comer carne, eles querem beber o sangue do Cordeiro. Há uma fome, há uma sede da palavra de Deus. Hey, hey, hey. Hey. Holy Spirit. Esse homem olhou para casa e falou: em Belém não tem mais comida, eu vou sair daqui. É o que está acontecendo. Elimeleque pegou a sua esposa Noemi, cujo nome significa fragrância prazerosa ou prazerosa. Pegou os seus 2 filhos. Eu vou correr por causa do tempo. Vamos lá, eu sei que vocês estão cansados. Pegou os seus 2 filhos e saiu de Belém e foi para a casa de Moabe. Foi para a cidade de Moabe, para a região dos Moabitas. Se você estudar, você vai perceber como que Moabe nasceu. Nasceu do incesto das filhas de Ló com ele. O nome Moabe, em algumas traduções, significa desejo. Esse homem saiu da casa do pão e se mudou com os seus filhos para a terra do desejo. Eu quero dizer que esse é um dos grandes erros que a igreja na nação brasileira fez nos últimos 20 anos. Nós tiramos a igreja do lugar de dor, de renúncia e de tomar a cruz e de negar a si mesmo. E nós começamos a levar a igreja para a terra do desejo.
O que vocês desejam? Qual é que a sua alma anseia? O que a sua carne quer? Lascívia? O que você quer? Ter 2 mulheres? Viver no adultério? Viver em pornografia? O que você quer? Largar a sua esposa e casar com outra a próxima semana? É a terra do desejo. Faz o que você quer. Divirta do que você quer. Cumpra, viva a sua vida do que você quer. Porque parece que é isso que nós somos chamados para fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa terra do desejo, para aqueles que foram chamados para Belém, só existe morte e dor. Quantos estão me entendendo? Isso faz sentido para vocês? Vira para o seu irmão e diz: eu sou um sobrevivente. A Bíblia diz que lá Elimeleque morreu. Os seus 2 filhos se casaram com 2 moabitas e eles também morreram. Então naquela família só sobrou uma mulher chamada Noemi, uma mulher chamada Orfa e outra mulher chamada Ruth. Fala, 3 sobreviventes. Vira para o seu irmão e fala: eu sou um desses sobreviventes. Vira para o seu irmão e fala: eu sou um desses sobreviventes. Eu vou descer aqui, senão fica empolgado ali em cima. Eu sou um desses sobreviventes. Noemi ouviu falar que em Belém estava na hora da colheita. A hora da colheita é a hora de esperança. Então ela falou: eu vou voltar para minha terra, porque agora tem comida lá, é hora da colheita. Mas essa mulher estava arrebentada. Ela virou para suas 2 noras e disse: o negócio é o seguinte, não volta comigo não, tem nada para vocês lá. O primeiro tipo de sobrevivente que tem hoje no Brasil se parece um pouco com Noemi. Noemi disse: o meu nome não é mais Noemi, é Mara. Eu estou amargurada. Eu estou com dor. Eu estou com amargura. O Senhor falou comigo que existem 3 tipos de sobreviventes no Brasil. E eu estou encontrando eles todo dia ao redor da nação brasileira. Eu encontro pessoas que são como Noemi, que estão amarguradas com a igreja, que só abrem a boca para falar mal de pastor, que só abrem a boca para murmurar, só abrem a boca para reclamar. Tudo está ruim, tudo está terrível. Eles não têm esperança, eles não têm vida. Mesmo que a palavra seja: Deus vai trazer avivamento, eles dizem: não tem esperança. Eu estou seca, eu estou seco, eu não tenho vida. E ela virou para Orfa e disse assim: vai embora. Aquela nora dela representa um outro tipo de remanescente que tinha a chance de ir para Belém e mudar o seu futuro, mas influenciado pela amargura de Noemi, volta para trás e continua vivendo em Moabe, e ninguém nunca mais ouve falar dela. Mas existe um terceiro tipo de sobrevivente, e eu espero que essa noite eu tenha alguns deles aqui, que é Ruth. Ruth não sabia teologia. Ruth nunca tinha estado em Belém. Ruth nunca conheceu ninguém de Belém, a não ser a sogra dela. Ela nunca tinha estado naquele lugar. Mas ela falou: sabe de uma coisa? Eu ouvi falar sobre o Deus de você, eu quero. Eu ouvi falar sobre o que Ele pode fazer e eu criei. Eu quero o seu Deus. Eu quero a vida que Ele produz. Eu quero isso. Ei. Ela nunca tinha visto avivamentos, mas ela leu sobre os avivamentos da história e ela se inspirou. Ela nunca tinha ouvido falar sobre a glória de Deus, mas ela ouviu falar sobre o que aconteceu no passado. Talvez ela ouviu Noemi contar sobre os grandes avivamentos, sobre Davi, sobre Judá, sobre a glória de Deus, sobre o mover de Deus, e ela disse: eu quero para a minha vida. Ela se agarrou até mesmo em Noemi, que estava tão amargurada, e falou: eu quero ir com você.
Vira para o seu irmão e diga: não importa como está a sua alma, se você está vivo, ainda há esperança. Ontem eu escrevi uma frase, eu tenho alguns negócios que eu escrevo na minha mesinha quando eu estou estudando. E eu vi uma frase ontem que dizia assim: enquanto existir vida, há esperança. Se você está vivo, ainda tem esperança. Vira para alguém e fala: se você está vivo, Jesus não acabou com Teresópolis ainda. Jesus não acabou com vocês ainda. Há esperança. Há esperança. Há esperança. Há esperança. Há esperança para o Brasil. Não acabou ainda. Há esperança. Se eu ligo o jornal, eu entro em pânico e eu falo: vou mudar hoje do Brasil. Mas o Senhor fala: Judson, há esperança. Enquanto existirem remanescentes, há esperança. Enquanto existirem adoradores, há esperança. Existem aqueles que simplesmente falam: eu vou voltar para o mundo e para o meu estilo de vida antigo. É uma pena. É uma pena, porque Deus quer te colocar na história. Deus quer te colocar na genealogia dos sonhos do coração dele. Ruth falou: eu não, velho. Eu vou agarrar com você. Eu vou agarrar com a igreja. Eu vou agarrar com aqueles que estão voltando para Belém. Eu vou agarrar. Aí eu não entendo tudo. Eu não tenho todas as respostas. Eu não sei tudo. Mas eu vou agarrar com essas coisas. Entenderam? A Bíblia diz que eles voltaram para Belém. E quando todo mundo veio cumprimentar Noemi falou: olha, o negócio é o seguinte, nem vem que não tem. Eu estou amargurado, eu não quero papo com ninguém. Quero viver a minha vida aqui quietinha. Mas Ruth era diferente. Um dia Ruth se levantou e ela falou: eu vou sair, eu vou colher as migalhas. Oh, eu amo esse tipo de remanescente. Oh, esse tipo de remanescente não é aquele que chega num culto como esse, cruza o braço e fala: ok, vamos ver o que esse cara tem. Vou ver o que essa menina tem para oferecer na adoração. Vamos ver se é isso mesmo. Esse tipo de remanescente amargurado, ele sente e fala: essa canção, e a canção? Eu quero que ela cante aquela música, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Esse é Noemi, está amargurado. Mas Ruth, ela fala: qualquer migalha que cair hoje, Jesus, eu vou comer. Qualquer coisinha que vier para mim hoje, eu vou pegar. Qualquer coisa que o Senhor me falar, eu vou beber, porque eu estou com fome. Deixa cair uma migalha para mim. Deixa cair alguma coisa para mim. Esses são os que vão mudar a nação brasileira. Esses remanescentes vão mudar até mesmo os amargurados. Se coloca de pé. Espírito Santo de Deus, quero sentir novamente teu toque. Teu toque. Preciso voltar a queimar. Preciso voltar a sentir tua presença. Santo de Deus, preciso sentir novamente tua presença. Sabe, vocês são esse remanescente. Boaz ouviu falar a história de Ruth e ele foi inspirado a liberar graça. Vira para o seu irmão e fala: o seu Redentor, quando ouve a sua história de renúncia, de lágrimas, de abrir mão de tudo, de deixar tudo para trás e voltar para a casa do pão, ele é inspirado a liberar graça e favor sobre as nossas vidas. Eu vou falar mais uma vez: o seu Redentor, Boaz, aquele que vai se casar com você, quando ouve a sua história de renúncia, de abrir mão de tudo, de fidelidade, ele é inspirado
a te dar aquilo que você não merece, a te trazer para beber da água que não é para você. Até que um dia a amargurada Noemi descobriu quem Boaz era, e ela falou: Ruth, eu vou te dar a chave para mudar a sua história. Encontra o pé de Boaz, porque é a época da colheita, e na época da colheita o Redentor fica fora de casa. Tabernáculo de Davi, o Redentor fica fora de casa. Estou tentando resumir 3 horas e esses minutos para vocês, vamos lá. E ela disse: olha, ele é aquele que pode mudar a sua história. Vira para o seu irmão e diz: ele está aqui essa noite, aquele que vai mudar os sobreviventes, aquele que vai mudar a história daquela que está com o ventre seco e enrugado. Se você for olhar a história no final, a Bíblia diz que Noemi foi chamada como mãe de Obed. O filho que foi gerado ali foi para Noemi. Obed significa servo. Eu estou com a esperança de que um remanescente no Brasil, apóstolo Léo, vai gerar servos. Uma geração que não ama plataformas, mas uma geração que ama servir o Senhor e preparar o caminho para Ele. Uma geração de servos. O remanescente vai gerar Obed. Hey, come on. Vocês estão me entendendo? Mas vocês precisam encontrar os pés do Redentor. Os seus pais vieram atrás das mãos do Redentor, aquilo que ele podia fazer e aquilo que ele podia dar. Mas vocês podem encontrar os pés dele. E Noemi diz assim: quando você encontrar os pés dele, se deita ali, e quando ele encontrar você ali, ele vai saber o que ele tem que fazer. A palavra adoração na Bíblia vem do grego, significa proskuneo, quer dizer encontrar os pés e lamber os pés, como um cachorro lambe os pés. Sabe o que o remanescente precisa fazer nessas horas? É voltar para uma adoração simples, despretensiosa, de beijar os pés de Jesus, como nós nunca beijamos nas nossas vidas. Eu quero dizer para vocês, se a igreja brasileira se arrepender mais do que ela fala de arrependimento, e se a igreja adorar em vez dela falar sobre adoração, nós vamos ter uma transformação na atmosfera do Brasil que vai ser tão rápida e tão intensa. Se nós pararmos de falar de movimentos de arrependimento e começarmos a arrepender, se nós pararmos de falar de adoração e começarmos a viver a adoração, o Espírito Santo vai nos encontrar onde nós estamos, na nossa viuvez, orfandade, na nossa dor, no nosso sofrimento. Ele vai olhar nos nossos olhos e dizer: eu quero me casar com você, e eu quero gerar um futuro através de você. Levanta suas mãos e diga: Senhor Jesus, eu quero isso. Quantos de vocês se sentem remanescente essa noite? Talvez você seja como Noemi, amargurado. Talvez você está andando com Noemi, que é amargurada, aquela pessoa que fala no seu ouvido amargurado, só fala mal dos outros, só enche. Ele acha que é profeta, mas a única coisa que ele fala é vomitar a amargura. Isso não é profeta. Verdadeiro profeta não libera amargura, libera cura. E os céus, come on. Hey. Espírito Santo de Deus, eu quero orar pelos remanescentes essa noite. Se o Senhor quer separar alguma Ruth aqui essa noite, querido, eu quero pedir que o teu fogo comece a vir sobre alguns jovens essa noite, sobre alguns adolescentes. Isso.
Isso, Jesus. Isso, Jesus. Se o seu coração está começando a pegar fogo, vem aqui para frente. Só se estiver pegando fogo. Só se o seu coração estiver quase explodindo de pegar fogo. Sai do seu lugar e deixa Deus te pegar. Deixa o Espírito Santo te pegar essa noite. Xeremaraê, canalamaxê, canalamaê, canalamaê, axé. Xeremaraê, canalamaxandalamaê, laquenolosuriandalamaxai. Suriandalamaê, coroxiriandalamaê, coroxai. Xecandalamaxê, canalamaê. Sabe uma coisa, eu tenho muita esperança em vocês. Vocês vão incendiar essa nova geração. Eu tenho orado por vocês, eu tenho orado por essa nova onda que está começando na nação brasileira. E que vai totalmente contra tudo aquilo que não bendiz e glorifica o Senhor. Oh, que não edifica em cima de plataformas, mas em cima de fundamentos e princípios. Eu tenho uma grande expectativa que vocês vão liderar essa nova geração para onde eles precisam estar. Ei, Deus, essa geração precisa de Josués. Oh, essa geração precisa de Calebes. Essa geração precisa de irmãos mais velhos. Essa geração precisa de amigos que leva eles aonde eles precisam ir. Espírito Santo, começa a tocar nesses jovens, nesses adolescentes agora. Começa a incendiar eles, Pai. Meu Deus, o Senhor tem levantado tantos ministros novos no Brasil nesses últimos 10 anos. O Senhor tem levantado no meio de lugares que ninguém espera. Meu Deus, e aqui estamos no Rio de Janeiro. Meu Deus, no meio de uma crise de referencial. A política está em frangalhos. Meu Deus, a nação está em frangalhos no que diz político. Meu Deus, não há pão, não há comida, não há esperança. Mas existe Ruth, existem sobreviventes, existem homens e mulheres que ainda creem que o Senhor pode fazer. Existem filhos de um movimento, existem filhos, existe um legado nessa terra. Espírito Santo, toca, 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 Jesus, toca, Jesus.